boa noite, gente. A gente inicia aí mais um Papo Te Abraça, né? Lembrando, né, nesse momento aí de distanciamento social, né, onde a orientação é a gente não se abraçar, não fica triste não, porque nosso programa aqui, o nosso papo, o papo te abraça. Fica tranquilo, você não pode abraçar o coleguinha, o papo te abraça, ok? Isso É isso aí. é um espaço, né, de formação política, né, para aqueles que pensam em a importância da sociedade, em compreender, né, a importância das propostas. É um espaço do Partido dos Trabalhadores aqui de Tanguá, né? E queremos aí dar boa noite para vocês, né? Né, Luiz? Sinaliza aí. Boa noite aí, Alan. Boa noite, Yuri. Boa noite, nossos amigos que estão nos acompanhando aí pelo Facebook. É um prazer imenso a gente debater um pouquinho, né? Conversar um pouco mais desse espaço construído para o diálogo, né? Para o bom papo. E nós queremos aqui pedir que você compartilhe esse vídeo, que você curta, mande seu comentário, mande sua pergunta, convide seus amigos, monte uma sala para acompanhar com seus amigos. E vai ser muito bom a gente trocar ideias. Aqui a gente propõe traçar diálogo construtivo e tentar, né, trazer à luz algumas informações, né, situações que infelizmente são distorcidas, né, por uma série de redes aí, de fake news, né, de notícia falsa, de coisas terríveis que nós estamos vendo acontecendo no nosso país. Nós não somos dono da verdade, mas a gente está buscando, né, sempre aquilo que é verdadeiro, aquilo que a gente entende como correto. E se a gente estiver errado em algum momento, sinaliza aí para a gente que, né, ninguém aqui está impedido de errar, né? Então, dá as boas-vindas aí para o nosso convidado de hoje, nosso amigo, querido companheiro Yuri Hort, né? Yuri, ele é comunicólogo e publicitário, formado lá na Federal Fluminense. Não é isso, Yuri? É isso aí, Dá é sua, isso aí. dá sua saudação Boa inicial noite. aí, meu amigo. Bacana. Obrigado pelo convite. Boa noite, Luiz Otávio. Boa noite, professor Alan. Prazer estar aqui falando com vocês, cara. Acho que já era hora da gente começar, né, a bater um papo assim, tentar trazer essas ideias aqui para o nosso município. É importante, acho muito importante. Prazer estar aqui com vocês. Boa noite a todos aí. Bacana, É isso aí. bacana. Né? Bacana. Então a gente já inicia já, Yuri. Queria colocar algumas questões aqui, cara. Que essa primeira pergunta, na verdade, é uma pergunta que a gente faz a todos aqueles que vêm aqui, que a gente convida aqui para o bate-papo e tudo mais, para mostrar também, né, para a população, para mostrar para quem está assistindo, né, e para aqueles que permeiam aí a nossa linha, né, a nossa luta, que todas as áreas, cara, têm algo a apontar sobre o momento, né? Então, queria ver contigo, cara, queria saber de você, né, como você vê esse momento, né, do governo Jair Bolsonaro, né? Como você vê o Brasil com Jair Bolsonaro presidente, cara? Bom, posso falar tudo que eu penso? Abertamente? É uma bom, irmão. Abre o seu Com todas as coração. letras, com todas as palavras? Acho que o horário não Abre... permite, não, hein? Mas vamos lá, vamos tentar ponderar aqui, né? Porque a gente precisa tentar ponderar para comunicar da melhor forma possível. Acho que ninguém aqui no nosso município que me conhece não sabe que eu sou um cara que sempre fui crítico ao Jair Bolsonaro, muito antes dele ser presidente da República. Logo assim que ele começou com as aberrações dele, o que alavancou muito, né, a carreira dele, as aberrações, junto com redes sociais, isso sendo divulgado por uma galera totalmente ressentida nos últimos 5, talvez 6 anos aqui no país. E, assim, eu acho que ele é tudo que há de pior no nosso país. Tudo que há de pior. É um sujeito que, como político, em 28 anos de Câmara, não fez absolutamente nada pelo povo brasileiro.
um sujeito que 28 anos de Câmara só fez colocar familiares, pessoas esquisitas, digamos assim, né, dentro dos gabinetes. Um sujeito que subiu na plenária para poder proferir discurso de ódio, já falou para mulheres que não as estuprava porque que a mulher era feia, a Maria do Rosário, enfim. A companheira. Elencando todos os absurdos que o Bolsonaro falou, a gente vai fazer uma live aqui de 10 dias sem parar. E quanto ao governo, ele reflete o que o Bolsonaro é. Ele é um governo de uma comunicação fake. E por isso está cada vez pior. Por isso está ruindo cada vez mais. Porque, na minha visão, em pleno 2020, em julho, no meio de uma pandemia, onde temos 60 mil, mais de 60 mil, já passou disso, mortos, até onde eu acompanhei, né? Mais de 60 mil mortos. Quem ainda apoia o Jair Bolsonaro de forma ferrenha, de forma patológica, quase, no meu ver, não é mais enganado. Nesse momento não está mais enganado. Está apoiando porque gosta, está apoiando porque pensa como ele pensa. Porque concorda, né? Porque concorda. Eu acho que as pessoas pelo menos estão começando a acordar. Se elas vão ter um posicionamento mais progressista ou mais para a direita liberal, isso aí a gente vai ver no futuro próximo. Mas quem foi enganado está acordando. Quem foi enganado está vendo. Como que o Bolsonaro é um cara que joga com ressentimento, com medo, como que ele é um cara incapaz, como que ele é um cara desrespeitoso com a vida. Em todo momento da pandemia, a pandemia serviu para expor para aqueles que ainda estavam desavisados o que o Bolsonaro é. Apesar dele ser, isso é o que eu vou falar aqui agora, é meio polêmico. Da minha visão, ele é o único cara que está comunicando com essas massas de forma correta. Porque enquanto a gente está aqui dizendo fique em casa, faça isolamento, porque é recomendação da OMS, não somos nós que estamos inventando isso, ele está dizendo que está meio perdido, que ele próprio deixa perdido, o seguinte: vá para a rua, trabalhe, corra atrás do seu trabalho, lute pelo seu trabalho, não acredite nos esquerdistas, os esquerdistas são caviar e etc. E aí, nessa, ele ainda consegue segurar uma galera meio desavisada. Então, assim, para arrematar essa primeira exposição que eu estou falando aqui a respeito do governo Jair Bolsonaro, na minha visão é tudo de ruim. Na minha visão não teve nada, até agora que a gente pudesse apontar e dizer o seguinte: não, isso aqui, pelo menos isso aqui foi legal. Não foi. É um cara que vem destruindo direitos, é um cara que, sob a gestão dele, a Amazônia está cada vez mais desmatada, os povos indígenas estão sendo trucidados, a gente tem uma onda anti-ciência que a cada dia que passa você olha e fala: pô, que é isso? Como é que esse cara falou isso? A gente tinha 30 mil mortes, ele dizia: e daí? 30 mil mortes no país, o cara diz: e daí? Sabe, o tempo inteiro jogando contra a ciência, o tempo inteiro estimulando o brasileiro a ir para a rua. No meio de uma pandemia mundial, a gente já trocou de ministro da saúde 3 vezes. Acho que, assim, os atos dele já falam por si sobre o governo dele. Você tem pessoas completamente desqualificadas, você tem pessoas protofascistas, pessoas com sabe? E assim, se você for fazer um conjunto de tudo isso, você vai ver. É o pior presidente da história do Brasil. É o pior presidente da história desse país. Ele é um acúmulo de erros, de anos e anos e mais anos, nossos também, da esquerda, que a gente não conseguiu comunicar da forma correta com as pessoas, deixou que seres como ele explorassem o medo das pessoas, o ressentimento, a tristeza das pessoas, deixou que seres como ele, seres esquisitos, obtusos, mal diagramados, feios, toscos, tomassem conta de um discurso anticorrupção, no entanto, sendo eles próprios corruptos, aí provado. É Queiroz, é Rachadinha, é Michele Bolsonaro recebendo 20 mil. Basta só a justiça querer. Se a justiça quiser, eles vão pegar. Difícil é querer, porque a gente sabe que agora ele se blindou. Mas, enfim, para resumir tudo, péssimo. Sabe a galera do ruim, péssimo? Eu tô acima da galera do ruim, péssimo. Horroroso. Caramba, tá certo. Ô, Yuri. Fala, irmão. Yuri, você é um cara, Yuri, muito lúcido,
você é um cara que a gente gosta muito de conversar, porque você estudou o assunto, você é um cara que sempre está buscando conhecer a realidade do nosso país, a realidade também regional. A gente troca muita ideia, e assim, eu acho que esse espaço aqui, ele é muito importante para que essas conversas que a gente tem, né, entre nós, assim, eu digo nós do segmento progressista, do campo progressista, eu acho muito importante, porque pode sim haver pessoas que ainda não estão entendendo muito bem o que está acontecendo, estejam ainda perdidas diante desse furacão, né, que foi o bolsonarismo. Oi? Sendo bombardeado no zap da família, né? É nesse ponto que eu quero entrar com você, Yuri, porque você é um profissional da área, você é um cara que estuda muito sobre essas questões, sobre o impacto das redes sociais, da internet na vida das pessoas. E a gente, assim, esse espaço é importante para a gente fazer, às vezes, uma análise do que está acontecendo no país, e não tem como a gente fazer isso se a gente não olhar também um pouquinho para trás, né? E olhando para trás, a gente percebe que aconteceram coisas, assim, como que a gente foi ficando suscetível e passivo com tanta mentira, com tanta coisa descabida, né? Como que as pessoas conseguiram acreditar, por exemplo, que uma professora da educação infantil, né, uma pessoa que estudou, que está ali, um profissional, que tem todo um cuidado com as crianças, dava para as crianças uma mamadeira erótica, sabe? Como que a gente, assim, tiveram pessoas que acreditaram em kit gay, sabe? Como se alguém fosse convencido a ser gay porque ia receber um kit na escola ensinando a ele a ser gay, sabe? Então, assim, a gente percebe que o bolsonarismo ele tem essas duas estruturas, né? Que é esse discurso conservador, baseado nos costumes, sempre voltado para o cristianismo, né? Assim, cristianismo muito entre aspas aí, né? Alimentado aí pelas igrejas neopentecostais, e a promessa do crescimento econômico, fruto aí de um liberalismo, né? Que o Paulo Guedes ia implementar, e que agora, né, quando saiu o resultado do trimestre agora, a gente percebe que o Brasil estava já numa recessão, e ele dizendo que o Brasil, antes da pandemia, estava pronto para decolar, que a pandemia que impediu o Brasil de decolar, e aí a gente agora descobriu que isso era uma mentira, né? O Brasil não estava pronto para decolar coisíssima nenhuma. Que bota o defeito na bola, né? É um jogador que pois não é. Nada, é ruim. Então, Yuri, eu queria muito saber de você, qual é a sua análise nesse período agora que a gente está vivendo, desde 2018, até um pouquinho antes, né? Dessa situação, por que não se foi filtrado isso? Por que as redes sociais, como o Facebook, o Instagram, né, o WhatsApp, demoraram tanto para reagir, né, para poder sinalizar? Por que a grande imprensa também ficou paralisada vendo esse monte de mentira acontecer e meio que deixa rolar? Você acha que isso de certa forma, foi coordenado? Foi algo pensado? O que você pensa sobre isso? Vamos lá, tentar fazer uma análise de conjuntura aqui. Se saiu uma bosta, vocês me perdoem, né? Porque toda vez que alguém vai tentar fazer uma análise de conjuntura, a maioria das vezes fala bobagem. Vou tentar fugir desse rumo aí, vamos lá. Mas respondendo a sua pergunta, irmão, eu acho que, primeiro falando a respeito de mídia corporativa, né? Mídia empresarial no nosso país. Vou falar sobre 2 pontos aí. 2 pontos. Primeiro, mídia empresarial, ela é pai e mãe desse movimento tosco que a gente está vivendo no país hoje, esse movimento odioso, que são os bolsonaristas fanáticos. Quando você passa quase 2 décadas fomentando críticas, quase que o tempo inteiro contra um lado político só, você constrói o imaginário de uma geração de que esse lado político, por completo, só tem gente corrupta. Então, se a Globo hoje, quando vai lá no cercadinho do Bolsonaro e é humilhada por ele, isso é um problema. Ponto. Isso é horrível, isso não é legal, a gente precisa ter uma imprensa livre, etc. e tal. Mas, porém, contudo, ela está colhendo o que ela plantou. Ela está colhendo a ignorância
que eles plantaram. Eu vou repetir uma frase que eu sempre repito. Eu não sou lulista, apesar de simpatizar com muita coisa que ele fez, apesar de saber onde ele acertou e também tem muitas críticas a ele. Mas você tem um movimento no país capitaneado pela grande mídia desde 2006, aproximadamente, falando a respeito de mensalão e Lula, e Lula, e Lula, e Lula, o tempo inteiro. E o PT, e o PT, e o PT. Demonizando, criminalizando um lado político. Isso construiu no imaginário de uma geração, de uma galera que tinha 10 anos na época, que nasceu na época, que hoje vota e que se informava na época, que já era adulta, de que a esquerda, o PT, é bandido. Ponto. Sinônimo de corrupção. Sinônimo de corrupção. E aí a grande mídia, ainda falando a respeito da grande mídia, ela é pai e mãe desse movimento. O Estadão, a Folha de São Paulo, todos eles, quando vão lá e são humilhados pelo Bolsonaro hoje, eles estão colhendo aquilo que eles plantaram. Eles não estimularam a crítica, eles não estimularam a reflexão entre as pessoas. E não se deve esperar muito isso mesmo de uma mídia corporativa empresarial, porque mídia corporativa empresarial, uma das coisas que uma professora minha, que eu tenho uma estima muito grande, que é a Silvia Moretti, ela uma vez falou uma coisa na sala de aula que eu achei interessante. A verdade dos jornais corporativos está no intervalo comercial. É ali que você vê quem é que manda na coisa, entendeu? Então, essa mídia corporativa, ela pensa no lucro. Em um determinado momento, não foi mais interessante para ela ter um governo minimamente progressista no país e ela começou a demonizar esse governo. E aí você soma isso. Acho que o Luiz Otávio caiu, hein? A gente soma isso. Voltei. Aí, eu tô falando, rapaz. Voltei. Tentaram me sabotar aqui, mas eu acionei aqui na internet. Tentaram me sabotar aqui. Você tem um fenômeno que veio com muita força no país desde 2010, 2011, que é o advento das redes sociais. E ou mal ou bem, a direita soube se apropriar desse espaço. Some essa questão de uma mídia batendo no lado político, com essa outra questão de uma rede social como o Facebook, depois o WhatsApp também que veio. O WhatsApp é uma mídia, não é? Ele é um aplicativo de troca de mensagem, não uma rede social. Mas, enfim, nesse sentido que a gente está falando, some essas três coisas a esse cenário que foi criado no país. Há uma direita capturando essas redes, a direita capturando os canais de YouTube. Hoje a gente está começando a fazer isso aqui. Um Olavo de Carvalho, que acredita em terra plana e faz as pessoas acreditarem em terra plana, que acho que é a maior tosqueira que eles podem propagar, além de feto da Pepsi, que os esquerdistas, enfim, aquelas coisas malucas que ele quer propagar. Pois é, feto virando açúcar no negócio da Pepsi, meu Deus. Enfim, negócio puxado. A gente se apoderou dessas redes muito antes, enquanto a gente estava debatendo assuntos sérios e pertinentes dentro das universidades, eles já estavam aqui comunicando e se aproveitando desse sentimento de ressentimento que foi gerado com a grande mídia, de toda dessa paternidade que aconteceu da grande mídia com esse emburrecimento. E aí não é querer se colocar de uma forma, nossa, eu sou o dono da razão, sei de tudo. É uma análise de conjuntura a partir da comunicação, do fenômeno comunicacional que a gente viveu. Entendeu? E aí você tem, em 2013, a questão do advento lá dos protestos, a princípio pela passagem, das passagens que tinham aumentado de preço, que eu vou falar aqui que eu participei, me envergonho pra cacete, porque isso daí deu start a toda esta merda que a gente está vivendo agora. A direita, mais uma vez, soube se apropriar daquilo ali, fez daquilo ali um discurso anticorrupção contra tudo e contra todos. Todo mundo muito maquiadinho. MBL, movimento vem para a rua, todo mundo, meu Deus, todo mundo contra a corrupção. O gigante acordou, aquela coisa, né? E quando você foi ver, tirou a máscara, eram todos de direita. E alguns de extrema direita. Hoje alguns tentam pular fora desse barco que eles próprios colocaram aí, nesse cais. Mas você vê todo esse fenômeno, e aí você chega na parte das redes sociais, das mídias, etc., como o Luiz falou. Soma isso tudo a empresas como o Facebook, como o YouTube, que lucram com anúncios.
Vocês acham que eles vão pensar em ter alguma responsabilidade social? Se um canal como Brasil Paralelo, se um canal como Olavo de Carvalho, se um canal como MBL paga milhões por ano, chega a pagar milhões por ano para eles, você acha que eles vão brecar o conteúdo negacionista, conspiracionista deles? Agora estão começando a mudar essas políticas porque eles viram que isso dá. Eles viram que dá num Trump nos Estados Unidos, eles viram que dá no Bolsonaro aqui, eles viram que dá numa gente radical, que se a gente piscar, vira nazista. Quer dizer, vira não, né? Se assume nazista, sem vergonha. Porque na maioria dos casos, só de olhar você já vê que está indo por aí. Então, essas empresas, tanto como as mídias corporativas tradicionais, como as novas mídias, elas são empresas, elas pensam no lucro. Elas vão sempre deixar passar, elas vão ter a responsabilidade delas, elas vão se colocar como isentonas. Isso é uma coisa que eu abomino, essa questão da eu sou isento. Eu sou neutro. Neutro é detergente. Não existe isso. Você tem que ter um lado. Se você fica na sua, você está concordando com quem está oprimindo, com quem está ganhando. Aí é fácil. Entendeu? A gente sabe disso, a gente vem há anos aí tomando pancada de todo mundo, sendo chamado disso, daquilo, que comunista agora virou xingamento, né? Para mim não é, pode chamar. Tô bem, sou mesmo, vamos nessa. Pode me chamar. 99,9% de quem chama a gente de comunista não sabe o que é comunismo. Exato, não sabe nem o que é. Mas isso é fruto desse conhecimento que foi sendo colocado na cabeça das pessoas. Então, para arrematar esse raciocínio, essa análise de conjuntura bosta que eu estou fazendo, a gente tem que pensar que isso tudo não está desgarrado. São coisas que estão conectadas umas às outras. E você tem que entender que essas empresas têm responsabilidade, sim. O Mark Zuckerberg foi chamado para depor no Senado norte-americano porque o Facebook teve interferência, sim, na eleição do Donald Trump lá. A Cambridge Analytica, eu falei um pouco sobre isso na minha pesquisa na final na faculdade, ela captou, sem a autorização das pessoas, todos os dados. E a partir disso começou a vender isso para a campanha do Donald Trump. Lucrou muito. Quem financiou isso? Quem pagou? Quanto que o Facebook ganhou com isso? A mesma coisa em 2018 aqui no Brasil. Quem foi que pagou tantos disparos diretos? Para o Bolsonaro ficar pagando de pobrezinho, comendo pão com leite moço em cima da cama. E cá entre nós, quem acredita nisso, né? Pelo amor de Deus, né? Pô, gente, vamos acordar, pelo amor de Deus. Não tem nada por acaso ali. O tosco também é pensado. O bizarro que eles fazem, que aparentemente, nossa, como ele é gente como a gente, é tudo planejado. É justamente para parecer gente como a gente. É tudo bem feito. É uma mesa de passar que bota em cima para servir. É tudo pensado, é tudo para fazer a gente pensar. Nossa, a prancha, né? A prancha de mesa. A prancha. É tanta tosqueira que a gente até confunde, né? É bizarro. Cara, aquilo ali ficou muito evidente. Pois é. E aí a gente chega nesse absurdo que não é difícil de chegar. A falta de pensamento crítico, a falta de estímulo ao debate faz com que as pessoas, infelizmente, presas ali naquele ressentimento, naquele medo dos comunistas que estão vindo tomar o meu apartamento alugado, ela acaba entrando nessa história. A gente não pode aqui generalizar todos os evangélicos. A gente tem, por exemplo, um expoente que é o Henrique Vieira hoje na rede, é um cara evangélico, mas que tem um posicionamento super progressista. Mas a gente sabe que dentro do segmento evangélico, não é só nas igrejas neopentecostais, não. Igreja católica, igreja das mais tradicionais, das evangélicas, também tem muita gente assim. Eu não diria nem conservador, porque a pessoa conservadora você consegue dialogar alguma coisa com ela. Eu diria reacionários, gente reacionária, gente que está louvando ao Senhor, mas que se deixar ele prega a tua morte. Ele quer que você morra, ele quer te dar um tiro, ele quer tudo baseado na ignorância. Então, eu acho que é muito importante a gente, primeiro, esclarecer toda essa questão, porque foi, voltar lá atrás como eu tentei voltar aqui, quem pagou, quem financiou, porque teve quem financiar isso daí, e muito, gastou-se muito dinheiro nesse processo de emburrecimento, não é à toa, entendeu? E tentar ocupar esses espaços como a gente vem tentando, como essa iniciativa que está, como a gente tem certos canais no YouTube hoje que estão crescendo,
É o canal do Jones Manuel, é o canal da Sabrina, Tese 11, é o canal do pessoal do canal Meteoro, enfim, tem a TV Boitempo também, que é maravilhosa, tem vários debates legais. A gente precisa ocupar esses espaços. Esses espaços estão ocupados por eles há 15 anos. Eles estão fazendo a cabeça. Você dá uma olhada na média de views de um. Eu não sei nem como definir aquela tosqueira que é aquele troço do Brasil Paralelo, aquele documentário tosco que eles fizeram lá. Aquela obra de ficção mal feita de quinta categoria, falando do golpe de 64, tá? Acho que é verdade, não contado, um negócio desse. Você vai lá agora, você senta no YouTube, você vai ver que deve ter para mais de 5 milhões de visualizações. Passando burrice para as pessoas. E é tudo muito bem organizado, aquilo ali é produzido. É um conteúdo que não, você vê que tecnicamente é bem produzido, apesar de ser tosco no conteúdo, tecnicamente é bem feito. Eles têm uma organização, eles têm quem financia isso vai sendo disseminado. E se a gente não se preparar, não ocupar esses espaços, não entender que esse diálogo precisa cada vez mais ser feito aqui nas redes sociais, nas mídias, a gente vai morrer. Sinto informar. Então, é verdade, é verdade. Tem uma galera que está participando, né? Vou ler os comentários aqui, né? A Priscila Nascimento. Eu não estou vendo nada aqui, porque nossa tecnologia, eu estou só com vocês dois na minha frente. Boa noite, Priscila. O Rafael Pinto, boa noite, companheiros. Fala, boa noite, Rafael. Pinto. Pré-candidato a vereador, né? Pelo Partido dos Trabalhadores. O Breno Caputo. Aí, meus esquerdopatas preferidos. Breno ex-cirista. Breno não é mais cirista, não, hein? Breno é nosso. Ruth Maria, boa noite. Ruth está sempre com a gente aí. O Breno Caputo, novamente. Acho melhor o Yuri não abrir o bico, não, hein? Que isso, rapaz. Ditadura nunca mais. Aqui também o pré-candidato a vereador em Tanguá, o Francisco Júnior, nosso parceiro, nosso amigo, né? Muito bom, parabéns, meus camaradas. Espaço muito importante para debater a cidade de Tanguá. Yuri Hort, ótimo convidado. Maneiro. Né? A Vânia Rocha, que também é pré-candidata a vereadora pelo Partido dos Trabalhadores. Boa noite, Vânia. O Rodrigo Rangel faz uma pergunta, né? Boa noite, amigos. Quem tem medo da participação social? Né? Segura aí um pouquinho. A Ruth Maria, isso aí, Yuri, é um ódio pelo PT que não dá para entender. O MDB, o PSDB e os outros com esquemas e roubos escancarados em malas, né? E nada, né? Nenhuma sinalização, se esquece. Pois é, então, essa mídia aí, né? A questão do Rodrigo, quem tem medo da participação social, cara? Como vocês veem isso aí? A participação social, né, é uma coisa que, na minha visão, ainda está um pouco distante daquilo que a gente considera como democracia aqui no país, né, cara? Acho que no mundo como um todo, né? A gente tem uma democracia para alguns. Exatamente. A gente fala de democracia porque a gente, ou mal ou bem, a gente está numa certa classe média, né? Quem vive nas comunidades, a maioria do nosso país, ela não vive numa democracia. Ela não tem os seus direitos básicos respeitados. Que dirá participação social, que dirá pensar em algo assim, elas não são consultadas para nada. Você vê gente entrando pela casa deles, dando tiro nos filhos, matando e ficando por isso mesmo. Acho que assim, essa discussão da participação social, ela precisa começar a ficar mais atrelada com, não sei se esse é o conceito correto, mas o povo real também. O povo, a galera, quem tá nas bases, entendeu? Para aí sim a gente começar a pensar na participação social, porque mais que isso aconteça com a gente, que a gente busque isso, ainda vai estar atrelado a uma visão meio de classe média, entendeu? A gente precisa pensar na participação social, popular, etc., resgatando mais esse trabalho de base. Hoje em dia é um pouco mais difícil você pensar num chão de fábrica como era na época do Lula, anos 80. As coisas mudaram muito, as relações de trabalho mudaram muito. Mas, em compensação, acho que foi ontem ou anteontem, teve o movimento do pessoal dos entregadores. Os caras se mobilizaram. A gente precisa entender isso, entendeu? A gente precisa conversar com essa galera. A gente precisa chegar neles.
Entendeu? A gente precisa fazer esse papo aqui chegar nessa galera. É lógico que a gente não tem a grana da extrema-direita e da direita para ficar bancando, mas a gente tem organização, tem cabeça, tem boa vontade. Então a gente precisa tentar fazer isso chegar para aí sim a gente começar a pensar nessa participação social, nessa coisa toda. Porque senão fica tudo muito pene, ilusório, uma visão muito de classe média da coisa e não aprofunda. Entendeu? Não aprofunda. Acho que mais respondendo a pergunta do Rodrigo, porque eu fiz como ele faz, ele dá uma volta, depois ele vai no negócio. O Rodrigo é assim. Um abraço para ele. Respondendo a pergunta, quem tem medo são as elites. São as elites desse país. E aí, quando a gente fala as elites, né, o pessoal da direita até dá uma sacaneada. Os esquerdistas falando dele. Mas são as elites. São as elites desse país que têm medo que as coisas mudem, os privilégios deles acabem. E a classe média que, infelizmente, é como diz a Marilena Chauí, é uma abominação, né? Que prega a violência, que defende os interesses da elite e que está a um passo de tá desempregado, está pobre, está como a maioria do nosso povo, né? Essa galera tem medo disso, as grandes corporações têm medo disso. A gente costuma falar de corrupção e tudo mais só focando nos políticos em si, né? Isso foi um discurso que veio muito fomentado com o lavajatismo, com toda essa questão de mídia que a gente abordou agora há pouco. A gente esquece muito de falar que quem patrocina essa coisa toda, quem quer que não se movimente as peças nesse tabuleiro, são as elites econômicas e financeiras. São os banqueiros, são os mega empresários, os caras que investem só em bolsa de valores, que querem continuar explorando e sugando, que o nosso país continue pagando juros e mais juros para eles, que não vêm aqui deixar um emprego na merda do país, que não vêm aqui deixar nada, só sugam os recursos. A gente falou há pouco tempo atrás aqui, o país não se discutiu, né? Só se fez propaganda para fazer o povo acreditar que reforma trabalhista, reforma da Previdência era uma coisa que ou fazia ou o Brasil ia quebrar. Como assim? Você tem o Brasil hoje pagando dívidas públicas aí para bancos, para coisas que nunca dívidas de época de ditadura militar que nunca foram auditadas, que sugam recursos do país. Por que nos faz uma auditoria nisso? E aí entra, por que não da participação popular? Você vai desagradar esse tipo de coisa. Você vai mexer com esse tipo de coisa. A gente teve um governo minimamente progressista aí, que tombaram em 2016, que tentou mexer em alguma coisa. Tentou dar uma dinâmica mais autônoma para o nosso país. Participou do BRICS, tentou juntar o Mercosul, tentou fazer uma coisa aqui, outra acolá, desgarrar um pouquinho dos Estados Unidos, e a gente viu no que deu. Espionagem, o Edward Snowden mostrou para a gente viu no que deu, um golpe parlamentar contra uma presidenta da República, que a gente pode ter as críticas que ela era fraca em alguns setores, mas que não teve um crime contra. Exatamente. É isso que dá. É isso que dá. Espero que eu tenha respondido o Rodrigo, senão ele vai ficar bravo comigo. E naquele momento, quando se falou em referendo, então, foi algo arrasador pelos veículos de comunicação, né? A Globo, então, quando se falou em referendo, vamos fazer um referendo, rapaz, foi algo devastador. E agora eles estão aí pagando por isso, né? Acharam que ia ser fácil derrubar o Bolsonaro quando eles quisessem, né? Com certeza. Yuri, muita gente não entende muito bem os termos, a função, né? De forma também didática também, né? Isso eu acho que esse fato também, acho que ele funciona também em alguns momentos, né? Como algo didático para as pessoas entenderem e compreenderem o funcionamento passo a passo ali das coisas ali, né? Das situações que permeiam o nosso dia a dia, né? Nesse sentido, cara, né? O que é a fake news e qual é o objetivo da fake news, cara? Você que é do ramo, assim, de comunicação. Vamos lá, vamos tentar. Fake news é um termo estrangeirístico, né? Para definir uma notícia mentirosa. Esse é o conceito. Agora vamos destrinchar um pouquinho isso daí. A fake news ela serve ao interesse de manipulação, via mentira. Você também pode manipular as pessoas contando um monte de verdade, mas a fake news basicamente ela erra, ela não checa, ela não segue os preceitos que o bom jornalismo precisa seguir, checar as fontes e todas essas coisas.
E se aproveita, essa dinâmica da fake news, ela se aproveita da questão do brasileiro não ter muito hábito de leitura, de não pescar muito essa coisa de referência de quem mandou, de qual é a mídia. Você tem, por exemplo, hoje no município de Itanguá, só na nossa cidade, assim, que é uma cidade pequena e tudo mais, você tem uma mídia rodando aqui, mídia, entre aspas, que é de um candidato. Ela só fala bem desse candidato. Você acha que quando alguém pega um link dessa matéria e joga num grupo da família ou de amigos disso, daquilo, futebol, o que quer que seja, você acha que alguém que clicar aquilo ali vai ter noção de que aquela mídia está ali porque alguém colocou com um interesse específico? Não, a rede social, o WhatsApp, ele meio que dissolveu isso. Antigamente não, você sabia, não, esse aqui vem do Globo, esse aqui eu vou, por mais que a gente tenha críticas, né, teoricamente faz-se a checagem e tudo mais. Faz-se a crítica à Globo pela manipulação que ela faz, mas o jornalismo precisa seguir preceito, checagem, etc e tal. Como eu falei, existem maneiras de você manipular contando verdade, mas segue-se os preceitos jornalísticos. A fake news não. Antigamente você batia o jornalzinho que estava ali fora no balcão do bar, você sabia que aquilo era um negócio que alguém pagou para estar ali, era tosco. Hoje em dia não, a galera faz um negócio mais elaborado, faz um negócio bonitinho esteticamente, seguindo ali um padrão parecido com o jornal, e isso chega para você. E aí isso varia, né? Isso varia, né? Desde uma mamadeira erótica, desde os fetos abortados adoçando os refrigerantes da Pepsi, até algo mais sutil. E se aproveita dessa questão que, infelizmente, as pessoas não têm o hábito de leitura. Para comprovar essa questão de não ter o hábito de leitura, vocês podem reparar que até os veículos de comunicação mais tradicionais hoje estão colocando tempo de leitura nas matérias que vão por link. Que as pessoas, assim, elas primeiro, elas clicam e dão uma rolada assim. Se a barra de rolagem do lado for muito grande, estiver descendo muito, ela sai. Ela só olha assim. Isso é um traço que, infelizmente, é um traço que, excetuando aquela galera que gosta de ler, que teve a oportunidade de estudar, e é uma oportunidade que é negada à maioria, o privilégio, você definiu, é isso. A maioria tem esse privilégio negado no nosso país. Essa galera que trabalha com fake news, que a gente precisa combater diariamente, até de forma cansativa, eles se aproveitam dessa ignorância das pessoas. Eu não falo aqui ignorância, você é um ignorante, não, de ignorar o fato daquilo ali ser algo mentiroso. Se aproveitam sistematicamente disso, montam sistematicamente algo assim e fazem uso, organizado, bem padronizado, financiado. A fake news, ela é basicamente isso. Algo montado para favorecer algum grupo econômico, político, às vezes as duas coisas simultâneas, e pautado na questão da ignorância e organizado para poder chegar nas pessoas. É basicamente isso, né? Para além de muitas outras coisas. Caramba. Ô, Yuri, você tocou num ponto aí que eu, assim, esses dias eu estava pensando, inclusive, sobre isso, né? Que quando a gente via a política local, por exemplo, você tinha realmente esse fenômeno, que era das fofoquinhas, que era da informação errada, das invenções ali sobre um determinado candidato. Você tinha tipo um pasquim, que às vezes circulava na cidade sem assinatura, contando umas histórias sobre tentando denegrir, né? Exatamente. E aí o que acontece? Essa questão local, né, que a gente via aí acontecendo, ela foi transportada a nível macro, a nível nacional, através desse sistema de fake news. Você lê dessa forma também? Ou não? Você acha que são outros mecanismos que levam a essa situação, né? Eu digo assim, o modus operandi, você acha que é semelhante? Não, eu acho que a única coisa que a gente pode traçar um paralelo aí é a exploração dessa questão do não hábito de leitura, da ignorância. Mas, de fato, são coisas bem diferentes. Porque, como eu falei, esse pasquinzinho que circula muito em municípios pequenos. Cidades maiores não tem isso. A fake news circula livremente em qualquer canto. Eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado, porque as pessoas gritam muito, né? Quando você fala de regulação, desse tipo de coisa.
Mas é preciso, sim. Se não uma regulação prévia que pode descambar para uma ditadura contra a imprensa livre, uma punição severa a quem pratica isso daí. Porque somando, dá nisso. Você recebe hoje, por exemplo, num pasquim, você recebia uma bobagemzinha, você ria e tal, mas sabia que aquilo a propósito era esse, era uma bobagemzinha e tal. Por mais que a pessoa não tivesse uma educação muito crítica, ela sabia que aquilo ali estava servindo esse propósito. Hoje você pega num grupo desse aí, de WhatsApp, chega uma mensagem lá de um portal, sei lá, Terça Livre, que é daquele sujeito lá desprezível lá, que andou preso aí, Alan dos terça presa. Santos. Isso aí, xará de Alan. Pois é, o Sim. terça preso lá, se chega um link do site dele para as pessoas, é um link. As pessoas acham que aquilo ali é verdade. Aí o cara diz lá naquele link assim: a cloroquina vai curar o coronavírus. As pessoas já estão a fim de ouvir isso mesmo? Que o pessoal do Brasil tem a mania de automedicar mesmo, né? E já estão precisando sair para trabalhar, que esse bosta desse presidente obriga as pessoas, né? Tá aí o pessoal que está precisando receber o auxílio não recebe até agora. A pessoa vê aquilo ali, soma isso à questão dela não ter hábito de leitura, não ter essas ferramentas que a gente dispõe de checar a fonte, saber de onde veio, chega para ela, além da repassa, ainda vai para frente. E a gente não pode chegar e culpar a pessoa por isso. É triste ver, às vezes dá um pouco de raiva, né? Porque você vai falar, a pessoa às vezes, né? Não sei o quê, é minha opinião. Fenômeno também que veio aí, que a gente sabe. Tudo é minha opinião. Tudo é minha opinião. Você estuda 20 anos para uma parada, você fala, o cara não sabe nada, mas ele tem a opinião dele para dar. Opinião não refuta conhecimento, mas infelizmente na nossa era está acontecendo. Então, cara, assim, como responder a sua pergunta, é uma questão que se assemelha por conta disso que eu falei, mas na sua função, no seu objetivo, explora a ignorância, mas o seu objetivo é outro, é macro, é maior, entendeu? Uhum. E é uma coisa que a gente está atento e tem que tentar combater, né? Isso aí. Então, Gente, Yuri, conversando hoje aqui com o Yuri Hort, ele é comunicólogo, é publicitário, o cara saca muito, é uma pessoa assim, que tem uma lucidez muito, muito grande sobre essas questões nacionais, sobre a questão de mídias. E é muito bom, Yuri, poder te escutar, ouvir as suas análises, que não são análises furadas. Análise de conjuntura geralmente é uma bosta. A maioria. Não, que isso. E quem está acompanhando a gente aí, curta o nosso vídeo, compartilhe, tá? Faça seu comentário, faça perguntas. Diga aí, Alan. Antônio de Jesus, né? Boa noite, amigos. Boa O noite, Elcinei Jesus. da Rocha. 3 intelectuais top. Grandes esclareciments. Que? Né? Aí o Rodrigo... Nem tanto, mestre. O Rodrigo falou que intelectual virou defeito, velho. E é verdade. Aí, o Alcinei coloca também excelente explanação do Yuri sobre fake news, né? Então, Yuri, vou te fazer uma outra questão aqui, cara, uma outra pergunta aqui, né? Agora mais voltado assim para a questão da eleição, cara. Como que as redes sociais pode ser importante dentro da eleição nesse período histórico? Ou você acha que o corpo a corpo ainda tem um grande peso, né? Ou as redes sociais elas tomaram parte desse espaço de contato, de divulgação, de fazer política, cara? Bom, assim, eu acho que nenhuma mídia vai suplantar a outra. Quando a TV foi criada, o pessoal falou que o rádio ia acabar, né? O rádio está aí até hoje. E a mesma coisa foi a internet. A internet veio e vai acabar a televisão, vai acabar o rádio, não. Tudo tem seu espaço. Eu acho que a questão do corpo a corpo nunca vai ser substituído. Nunca. Eu trabalho com política também, vocês sabem. E isso é muito importante, a reunião, a presença, tá ali, o olho no olho. Porém, as redes sociais tomaram uma proporção desde 2016, 2018, muito mais, e esse ano já seria protagonista. E agora vai ser muito mais,
porque a gente está vivendo um momento de pandemia. A gente, por exemplo, essa iniciativa sua, do Luiz Otávio, de estarmos aqui agora falando, ela provavelmente era uma vontade, mas que foi startada com a questão da pandemia, com a questão da gente estar respeitando o isolamento na medida do possível e tudo mais. Então, com esse cenário que chegou para a gente agora, as redes sociais se tornaram protagonistas de fato dessa eleição, entendeu? Eu vejo com uma certa desconfiança, infelizmente eu tenho o pessimismo da razão dentro de mim, acho que por mais que a eleição seja adiada, a gente ainda vai viver alguns problemas aí daqui até novembro com relação à questão da curva de contágio, que está crescendo e parece que o brasileiro falou assim, cansei, 3 meses é muito, eu vou dar um rolê no shopping, sabe? Tipo, isso vai gerar um problema grande até novembro. Acredito que se a gente saiu do zero de fevereiro até agora com 60 e poucas mil mortes, você imagina quanto que isso vai chegar até se construir uma vacina, até se produzir uma vacina, partindo desse número que a gente tem hoje. Então, acho que assim, o cenário não é um dos melhores. E tendo realmente a eleição, se realmente a eleição for em novembro, se o mundo não acabar agora em julho, as redes sociais, elas são de fato as protagonistas aí desse cenário. E é preciso que a galera progressista, a galera que quer mudar um pouco as coisas aí, precisa se organizar, precisa dominar, precisa estudar isso aqui para poder fazer bem esse uso. Porque a galera da direita sabe fazer. E pode ter certeza que algumas coisas esteticamente são toscas até por querer, que comunicam melhor. Eu já falei isso com vocês. Muitas das vezes eles são toscos porque são toscos mesmo. São mal diagramados, são feios, são brega, enfim. Mas algumas vezes eles fazem as coisas meio esteticamente porque eles estudaram aquilo ali e entenderam que essa forma comunica. Então a gente também tem que ter o domínio das coisas, tem que estudar esse tema, tem que parar de negligenciar esse espaço, porque esse espaço é protagonista. Tanto que tá aí, você vai entrar no YouTube hoje, você vai ver vários acadêmicos entrando, fazendo canais, comunicando com a galera que de fato é intelectual, que pode ser chamado dessa forma, entendeu? Então, é isso. É rede social, é mídia social, é organização. E aí, para quando voltar a questão do corpo a corpo, a gente já está com essa organização, já está, pelo menos, disputando de igual para igual. Se não no financiamento, né? Porque a grana está do lado deles, né? Está servindo aos interesses deles, eles estão pagando, mas pelo menos na organização, na malandragem, na malandragem no bom sentido, né? Na saficidade, digamos assim, a gente tem que estar preparado, entendeu? Tá certo. Então, Luiz, olha só, a Ilmara coloca aqui, cara, uma questão, ela bota assim, fale um pouco sobre o cenário político em meio à pandemia na nossa cidade de Tanguá, né? Que eu estava fazendo uma análise, cara, do mês de novembro para o mês de junho, né? De 12 do mês de maio para o mês de junho, novembro não, de maio para junho, né? Viajei todo tempo ele. Caramba, cara. Fui longe. Já foi, já voltou. Quem ganhou? Me fala aí, quem ganhou? Não, mês de maio para o mês de junho. Os gafanhotos chegaram ou não? Não, ainda não. Passou, já foi embora? Então, aí eu fazendo os cálculos aqui, né, cara, em maio você tinha um quantitativo de pessoas infectadas aqui em Tanguá, em junho você tinha uma totalidade, isso variava, cara, para você ter uma ideia, em mais de 480% de aumento, pra você ter uma ideia. Eu lembro que você falou isso comigo. Chegou a falar isso comigo, eu lembro. É algo assim, é algo assustador, cara. É algo assustador, 480%. Eu fico imaginando em que lugar, em que situação, um desnível de 480%, você não tem nenhum tipo de ação, você não tem uma reação, cara. Entendeu? Em cadeia fortíssima. Entendeu? Num desvio desse. Posso fazer um acréscimo nisso que você está falando? Eu acho que basicamente, se normalizou as mortes, se normalizou o coronavírus. Aqui no Brasil a gente tem muito essa questão. Eu acho, às vezes eu fico assim assustado. Isso cansa mentalmente a gente, deixa a gente cansado.
Porque a gente tenta, fala. E o que está acontecendo via lá no topo, Presidência da República e toda essa questão de fake news que a gente está tentando destrinchar aqui, ela está legitimando as mortes. Tá normalizando. É o Idaí para todo mundo. Ontem circulou um vídeo de uma galera lá no Leblon, uma galera que, assim, não vou nem ficar tecendo muito comentário, porque eu já falei a respeito de classe média aqui, enfim, é aquilo que eu penso. O cara disse assim, em alto e bom tom, que se vai tomar corona, vai máscara. Cara, além de desrespeito, tá normalizando as mortes. E aí você vê na nossa própria cidade, isso daí vai acontecer, está acontecendo, tem bares reabertos. Respondendo a pergunta da Ilmara, acho que assim, o cenário é o pior. Se você for dar uma olhada nesse dado que você falou, se você for dar uma olhada nos dados oficiais, que provavelmente devem estar ali meio maquiados, como sempre, no Brasil inteiro. A gente sabe que é para muito mais do que está oficial. Com certeza, a subnotificação está rolando solta. Você já tem uma taxa de mortalidade ali de quase 10%, que é acima do que, teoricamente, o coronavírus... E olha que os dados estão subnotificados. Então, o cenário é ruim. A gente não... Aí, quando a gente começa a falar, os caras viram assim, mas vocês só falam dos números de mortos, vocês não falam das pessoas que se curaram. Eu tenho vontade de... Mas, enfim... Pois é, a gente Não falei nada, falou Otávio. Não pregamos violência, não publicamente. Entendeu, cara? Porque eu venho acompanhando também agora do mês de junho para o mês de julho, né? E a gente tinha 221 na minha marcação, e agora a gente já está, se eu não me engano, acima de 390. Ou seja, é um crescimento, cara. Pô, já vai... Se deixar, cara, mais um pouquinho, vai bater 100%, cara. Entendeu? Isso, 100% é algo absurdo. É algo absurdo. E se falam em abrir escola, né, cara? É um debate sobre escola, academia, ou seja, voltar à normalidade. Acho que nenhum país do mundo fez isso. Nenhum país do mundo fez isso, cara. Você, na subida, né, do contágio, da transmissão, você Os únicos países do mundo que não lidaram de forma correta estão colhendo os frutos. E não por coincidência, são 3 imbecis que estão no comando. Donald Trump, Estados Unidos, que é o campeão, o Brasil com Bolsonaro, o segundo, e o Reino Unido com aquele maluco lá que pegou o coronavírus, mas que continua sendo um imbecil. Né? O terceiro. São os 3 países que estão lidando mal. E também não, coincidentemente, são os 3 de extrema-direita, né? Pois é. Que coisa, né? Exatamente. E como você vê isso aqui no município, cara? Você acha que está tendo uma resposta razoável? Houve uma resposta razoável? Como você vê a questão aqui do município, cara? Assim, eu não assim, até a gente vê muito essas questões assim, agora falando da questão conjuntural aqui, né, próxima a gente, é um pouco mais complicado porque é o que a gente enxerga, é o que a gente vê. Sim. Eu não vinha ficando muito na cidade. O que eu vejo é assim, algumas pessoas respeitando, algumas pessoas tomando cuidado, com máscara e tudo mais, mas a maioria levando naquela base. Brincadeira, né? O horário no entendeu? Enfim, quando você tem um discurso uníssono falando que coisa perigosa, já tem gente assim, você imagina com as pessoas falando que é gripezinha e que quem tiver de morrer vai morrer, que só pega em pessoa que tem problema isso e aquilo. Complica muito. E aí você vê uma prefeitura também que tomou as atitudes, mas é sempre aquela meia atitude, né? Não é aquela coisa, ainda mais em ano eleitoral, você não tem alguém chegando ali para botar o pulso firme mesmo, e é isso, e acabou, a coisa fica meio desse jeito. E eu vejo que o cenário não é dos melhores, não. Pelo que eu tenho visto aí, a galera está toda na rua, os bares estão abrindo, as academias estão assanhando a abrir, algumas aparentemente estão funcionando mesmo com portas fechadas. Cá entre nós, a gente vê, porque algumas pessoas botam stories, a gente vê o pessoal passando com roupinha para lá e para cá, saindo, luz acesa. Enfim, isso a gente sabe onde vai dar, cara. Vai dar mais gente contaminada, vai dar mais gente morrendo, vai dar um cenário horroroso. Infelizmente é isso. Eu ratifico aí, a tua fala, porque
é o que a gente vê, cara. Infelizmente, assim, o foco total deveria estar sendo na pandemia. Né? Devia ser assim, o nosso foco principal, único, o país se mobilizando para poder combater. Mas, infelizmente, o que você vê é a coisa se descambando realmente para tipo, deixa acontecer, deixa rolar. Né? Chega de quarentena. Chega de quarentena. Né? E isso é muito ruim, porque a conta está chegando, né? E vai chegar mais feia, né? Vai chegar muito feia, com certeza. Não, tá certo. Alguma que Gente, o meu caiu, né? Rapaz, o Luiz, viu? Ficou animado Desculpa aqui, aí. cara. Foi dar um golpe ali, ó. Derrubou tudo lá, caiu o céu da imagem. Caramba, cara. Pô, desculpa aí, gente. Ali, ele... Na hora da... Ô, Yuri, você tem que parar com isso. Ele fica estimulando a gente a ter esse sentimento. Não falo nada. Uma questão agora, Yuri, que é o seguinte, cara. Como que você vê, cara, as lives que têm acontecido aqui na nossa região, cara? Entendeu? Que análise você faz assim de algumas lives assim, cara? Porque tem acontecido. Fala mal da nossa, não, hein? Fala mal da nossa. De uma maneira geral, assim, entendeu? Um olhar assim, de comunicador, de publicitário, assim. Como você vê essas lives? Eu acho que é assim, irmão. Tem qualidade? Tem alguma qualidade? Tem. Eu vejo como tem um lado bom, não muito, né? Tem um lado bom na coisa, mas tem um lado ruim também. Eu acho que assim, a gente, enquanto campo progressista, no nosso próprio município, ainda está muito acanhado. A gente precisa ocupar os espaços. Isso aqui é importante. A iniciativa do Francisco Júnior também, do programa Abre Aspas, lá, que acho que foi o pioneiro nesse momento. Sim. Entendeu? Uma sugestão que a gente conversou, ele começou a fazer, já entrevistou o Luiz Otávio, já me entrevistou. Eu acho que tem um ponto muito positivo. As ideias estão começando a chegar em pessoas que nunca tiveram acesso a esse tipo. E algumas delas estão deixando essas ideias entrar. Estão debatendo, estão conversando, estão falando. Mas também veio muita porcaria. Também veio muito mais do mesmo, estímulo à ignorância, enfim. Vem. Eu não vou citar nome aqui, mas tem uma live aí de um vereador nosso, todo dia, um vereador que eu vou dar as dicas aqui, que acho que é público e notório para ele, que eu não gosto dele, que acho que ele presta um desserviço, que acredita em marxismo cultural, que embarcou na bolsonarista, que está todo dia falando bobagem. Todo dia ele está aí falando bobagem. Entendeu? Acho que assim, já não aparece, já não faz muita coisa como vereador. Podia não se prestar o desserviço de vir numa rede social, ficar colocando tanta bobagem para o público jovem, com a galera que já não tem muito acesso. E ele é só um exemplo. Não vou citar o nome aqui porque não quero tomar um processo. Mas não estou bem advogado para responder um processo. Mas tem uma outra galera. Eu também não, quando tenho um puto no bolso, hein? Se der processar, só se for pagar serviço comunitário. Eu tenho um puto no bolso, eu tô quebrado, hein? Tô quebrado. Seu juiz, eu não falei nome de ninguém. Se tá vendo, eu não falei nome de ninguém. Só dei. Enfim, eu acho que tem um lado bom e um lado ruim, cara. O lado bom e o lado ruim tá aí, entendeu? Eu vejo, enfim, não só esse vereador que eu falei, outros também estão tomando iniciativa aí de falar e, pelo que eu vejo, alguns deles falando bobagem, como sempre, né? Para não fugir à regra, entendeu? Mas, enfim, é disputa, é um espaço de disputa, a gente precisa se organizar, precisa dominar essa ferramenta, precisa começar a pensar em formas de financiar isso aqui, fazer disso aqui uma plataforma de fomento de ideias, de propaganda, e entra um pouco na minha área, que a propaganda é importante pra caramba, entendeu? A gente precisa comunicar de uma forma mais simples, mais sedutora, para as pessoas entenderem aquilo que a gente está falando e parar um pouquinho para pensar no outro lado, entendeu? Acho que isso é muito importante. Então, acho interessante a questão das lives, mas vem um chorumezinho junto aí, infelizmente. Aproveitar sua deixa aí, Yuri, pedir o pessoal para curtir a nossa página lá, né? A página do Partido dos Trabalhadores. Quem ainda não deixou uma curtida lá, poxa, curte lá nossa página, fortalece a luta aí, tá? O PT não quebrou o Brasil. Deixa. Oi? Puta que pariu. Os haters também são bem-vindos, podem ir lá curtir, comentar, isso gera ressonância, parece pra mais gente. Curte lá também, pô, critica, explica pra gente como que o PT quebrou o Brasil, que eu preciso saber, eu quero
quero entender essa história aí, cara. Lula. Mas e o Lula? Os caras... Isso, meu Deus. Eu queria muito saber quantos triplex cabem lá nas malas do Gedel Vieira Lima, rapaz. Eu queria entender como é que é essa... Né? Porque o Lula é o grande corrupto, é o cara mais corrupto do Brasil, aí eu não consigo somar. Eu queria que alguém me explicasse, me ajudasse a somar ali. O representante do demônio na terra é o Lula, pô. Pô. E o Queiroz, Yuri? Você gostou da prisão do Queiroz? Lá de Atibaia, de não sei o que foi ver, o cara tava escondido no lugar, meu irmão. Vê essa terra plana da cada volta, né, meu irmão? Meu Deus do céu. Ela capota, né? Mas, cara, e uma coisa ligada à mídia, né, assim, só chamam ele de ex-assessor, né? O cara não é criminoso, não, né? Ele é ex-assessor, né? Existe um exercício aqui que a gente pode estimular, que às vezes é meio chatinho, mas é bom pra gente esfregar na cara de certas pessoas. Aí vocês perguntam pra ele assim, e se fosse a Dilma ou o Lula? Para pensar. Se fosse um ex-assessor, como eles colocam, na época que a Dilma era presidenta do país, pego nesses esquemas, e comprovadamente pego. Só não vai comprovar se eles botarem para baixo da asa deles e não mostrar. Porque sem provas eles prenderam o presidente da República em segunda instância. Se eles quiserem, eles vão atrás disso daí e vão pegar. O ex-presidente da República, no caso. Enfim, eu até me perdi na palavra que você estava falando. Se pegam o ex-assessor, né? O ex-assessor da Dilma, na época que ela estava sofrendo... Você imagina como é que esse país ia estar? Folha de São Paulo, Globo, todo mundo agitando bandeira, enfiado sei lá onde, meu amigo. Os caras estão fazendo um carnaval. Mas não, agora está tudo... Não... Fernando Henrique Cardoso esse dia veio e passou um pano. Não, porque a gente não pode, porque não tem. Pô, bicho. Pelo amor de Deus, né? Você vê que os caras... Ainda sendo o lixo que ele que tudo que ele representa, ainda serve mais aos interesses dessa elite econômica e financeira do que um partido ou um projeto de país mais progressista. Mesmo sendo esse lixo. Um Paulo Guedes segura um Bolsonaro no poder. Porque o Paulo Guedes tem um projeto de destruir direitos trabalhistas, já tá aí praticamente. De privatização de tudo. Você tem uma Petrobras para ser privatizada no país. A Petrobras passou um processo de linchamento público e a mídia corporativa é uma das principais responsáveis por isso. Em 2013 e 2014, quando a Dilma Rousseff estava começando enfrentar esse processo de emborrecimento que veio de 2013 para cá, a Petrobras bateu o recorde de extração de barril do mundo. Uma empresa estatal, superou Esso, Chevron e tudo mais. Era a única empresa do mundo que detém tecnologia de perfurar poços em grande profundidade. As outras vêm para cá para aprender com ela. E aí você ligava a televisão do Jornal Nacional, você via lá o pessoal inventando agência de risco para falar que a Petrobras baixou. Meu amigo, cadê a agência de risco agora? Sumiram, né? Engraçado, né? Que coisa, né? A Petrobras está aí servindo aos interesses. Os poços de petróleo, que foi dinheiro investido da gente, do contribuinte, para financiar a tecnologia da Petrobras, para poder achar o petróleo lá no fundo do mar e vender essa commodity, que por mais que não esteja tão cara quanto era na época, ainda é uma commodity que se vende em dólar. Os royalties disso que viriam para a educação e para a saúde, olha aí como faz falta. Sabe para onde vai agora? Para lugar nenhum, porque estão privatizando tudo. Estão dando a preço de banana para esse pessoal de fora que não veio aqui cavar um buraco na porcaria do troço. E aí, cadê a mídia falando sobre isso? Entendeu? Então, assim, é o que eu falo. Então, a mídia está pagando um pouco o que fez, mas ainda assim, esse projeto econômico, principalmente do Paulo Guedes com o Bolsonaro, ele representa os interesses de desmatamento, de exploração da Amazônia, os interesses de dominar tudo que for do país, assim, que dê alguma autonomia para o país. A Embraer foi vendida a preço de banana. Aqui no Rio de Janeiro estão querendo privatizar a SEDAI. Aí o povo é a favor. O povo ainda é a favor, porque é mal instruído. Porque, às vezes, chega fake news que a gente estava falando para ele, falando que esse troço não funciona direito, se privatizar vai ser bom. Pô, privatizaram as empresas de telefonia. A empresa de telefonia funciona bem? A Oi é campeã de reclamação no Procon. É privatizado. E aí? Você já foi atendido no plano de saúde? Já precisou de um plano de saúde para ver como é que é uma merda?
você não tiver dinheiro, ele não te atende. Se você sai de lá e tem que pagar, dar a sua casa para pagar um tratamento, e aí? O que é privado é bom e público é ruim? Então a gente precisa desmistificar isso, entendeu? Mas aí respondendo a que você falou, que a gente dá uma viajada e depois volta um cadinho. Essa questão do governo dele ainda tá aí, ainda não caiu, porque por trás ali tem um projeto econômico que está de acordo com essas elites. Por mais bizonho que seja o Bolsonaro e as merdas que ele fale, o projeto que o Paulo Guedes tem agrada as elites. Se esse projeto não for muito para frente, já foi bastante, né? Já destruiu muita coisa. Mas se porventura começar a ser freado, você pode ter certeza que vai aparecer troço do Queiroz, vai aparecer uma porrada de coisa, aí ele vai pro cacete e ele se arrasa. O que também não quer dizer que vai solucionar, porque o Bolsonaro pode passar, mas o bolsonarismo veio para ficar no Brasil. O Bolsonaro, ele abriu as comportas do inferno, digamos assim. A galera que tinha vergonha de falar os absurdos que ele fala, hoje perdeu a vergonha. É minha opinião. Minha opinião é isso daí. Eles estão aí para poder falar os absurdos deles e falar, não, é minha opinião. Enfim, não vou nem falar o que eu penso desses caras, né? Então, Yuri, olha só, o cara. Otávio... Vou derrubar tudo aqui de novo. Você acha que a gente tem dificuldade, cara, a gente que eu falo, do campo progressista, mais à esquerda, de conversar, cara, de se comunicar com as pessoas, assim, cara? Você acha que essa ideia de um debate que a esquerda faz, pautada em teorias, em livros, debates, né, essa linguagem academicista, em muitos momentos, atrapalha a gente comunicar, cara, com o povão, cara, com aquele cara que está lá, que está trabalhando, que sai 5 horas da manhã de casa, chega 8 horas da noite em casa, trabalhando o dia inteiro. Você acha que... Olha a autocrítica aí, gente. Olha aí. Fala o PT que faz autocrítica. O Ciro adora falar isso. Olha a autocrítica aí, ó. O cirista adora. O PT não faz autocrítica. Você vê essa dificuldade? Qual seria as possibilidades, cara, para a gente retomar a conversa, né, com essa população? Você tem alguma ideia assim, cara? Longe de mim querer dizer o que todo mundo tem que fazer e ser dono da razão, né? É um assunto muito complexo, mas eu vejo, sim, um certo descolamento dessa que a gente chama de base, né? Descolamento. Acho que tinha mais diálogo com a base na época do meado para o fim da ditadura ali com Lula, os metalúrgicos e tal, do que hoje, com todas as ferramentas de comunicação. Entendeu? Eu acho que assim, não é dizer que o diálogo acadêmico atrapalha. Não, o diálogo acadêmico precisa acontecer. A produção acadêmica ela precisa acontecer, ela é importante pra cacete. Se produz pensamento, crítica ali dentro. Só que é preciso encontrar maneiras de chegar com algo mais prático para as pessoas. De uma forma, não vou dizer assim, toda mastigadinha, mas de uma forma mais atrativa. Algo que não seja, vamos fazer uma palestra, não sei o que, não sei aonde, papapá, de 2 horas. O cara não vai, meu irmão. O cara não vai. Mas um samba do trabalhador, de repente, ele vai. Assistir uma live maneira, um conteúdo legal, ele vai. Entendeu? E acho que é preciso... Acho que, assim, quer tomar um exemplo de algo que funcionou, na minha visão, por uma questão ruim, mas funcionou, analisa o comportamento das igrejas nas comunidades. Ali você vai ter um norte do que deveria ter sido feito. Você não tem como se eu chegar para um cara de uma comunidade e disser para ele assim, pô, esse pastor é safado, ele tá te enganando, ele só quer teu dinheiro e quer que você vote no candidato dele, ele vai me bater. Ele vai querer me dar um soco no meio da cara. Por quê? O que eu fiz por ele? Eu fui para lá, eu morei na comunidade, eu troquei uma ideia, falei alguma coisa, fiz alguma coisa pelo filho dele? Não. As igrejas fazem. A Igreja Universal distribui cesta básica para o pessoal. Ela dá uma palavra de consolo no final de um dia triste para o cara chegar lá e entender que ele é especial, que ele é querido por Deus. E o que a gente faz? A gente não faz nada. Então a gente realmente errou. Porque a gente só disputou, a gente só falou mais realmente no espaço acadêmico, onde deve se falar assim. Porque se der mole, a direita também vai entrar, a extrema-direita vai entrar e vai botar terra plana. E daqui a pouco o pessoal está estudando aí no
colégio, na faculdade, que a Terra é plana. E é assim, se tu der mole, eles vão chegando com essa merda. Mas, enfim, é preciso, mesmo que a gente veja que, pô, muita gente progressista tem as críticas e tudo mais, eu também tenho as minhas, mas o modus operandi como esse pessoal chega na comunidade, faz, etc., eu costumo dizer o seguinte: você passa de manhã cedo ou de tarde na hora do retorno do trabalho, embaixo do viaduto, nos pontos de ônibus, você vê o pessoal evangélico ali distribuindo uma revistinha, trocando uma ideia, dando um cafezinho. A gente faz o quê? A gente não faz nada. A gente fala entre a gente comunica entre a gente e tal, a gente não tem uma iniciativa. Seja ela a mais rica, financiada, ou seja ela uma pequenininha, a gente não tem. A gente precisa começar a ter, porque a gente já está muito atrasado. A gente está tomando de 7-1 todo dia. Todo dia a gente toma de 7-1. Entendeu? Então é preciso fazer isso. É preciso ter. A gente vai continuar tomando 7-1 e a gente vai continuar incorrendo no mesmo erro. A gente vai falar aqui sobre temas muito importantes, muito papapá, 1h10 de live e o pessoal não vai estar muito aí, não. Entendeu? A gente tem que adequar o conteúdo, entender quem quer ver, como é que a gente comunica com esse pessoal, como é que a gente chega nele, se a gente chega só no online, se a gente vai também pessoalmente, se a gente envolve projetos. Eu, com alguns amigos aqui, tô até bomba, confessando aqui, a gente vai montar um time de futebol, um clubezinho de futebol, entre uma galera mais progressista. O nome, depois eu revelo o nome, vai ser engraçado o nome. Vocês vão gostar. Alan vai gostar, principalmente. Eu tô precisando perder a barriga, Yuri. Tô precisando perder a barriga, cara. Se você não jogar bem, você não vai entrar no time, não, filho. Tem que ser jogador. A gente vai disputar, chegar. Me ajuda aí, pô. Me bota pra correr atrás da bola, atrás do gol, pô. Passa na cabeça de área ali pra você fazer a volância ali, mais ou menos. Mas, enfim, a gente vai tentar, de alguma forma, através do esporte, através do... reunir, trocar uma ideia, chegar em mais gente, chegar na galera mais jovem, entendeu? Entra com futebol, daqui a pouco bota um jiu-jitsu, bota um negócio, defesa pessoal para menina, para pessoal homossexual também fazer, para aprender a se defender de agressão e tal. Começa a agregar, começa a trazer gente, começa a comunicar de uma forma que não seja acadêmica, como o Alan falou. É uma forma que a gente com o discurso acadêmico, a gente entende, a gente para ouvir 3 horas de palestra, mas quem infelizmente não teve esse privilégio, né, esse direito negado, não tem esse hábito. Como eu falei lá atrás, rola a barrinha do lado para ver qual é o tamanho do texto. Você acha que vai ficar ouvindo uma palestra de 3 horas? Não vai, infelizmente. Então a gente precisa aprender a comunicar. O erro está na gente também. A gente precisa aprender a comunicar para ser atrativo, para ser um negócio legal. Senão, esquece. Alguma questão, Luiz? Não, cara, assim, é impressionante a lucidez do Yuri, né? Yuri, pô, consegue transmitir muito bem o que a gente já vem conversando há muito tempo. E, assim, é muito bacana, porque Yuri é um cara formado, um cara que passou pela Federal Fluminense, mas, assim, tem uma linguagem muito solta, né? Uma linguagem que a gente consegue captar bem. Parabéns, meu Yuri. Você é um cara que dá gosto mesmo da gente ter como amigo e de estar compartilhando aí com vocês essa luta aí, né? Eu acho que é por aí mesmo, cara. A gente tem que falar a língua do povo, tem que falar a língua das pessoas, tá próximo, sabe? Entender qual é o problema real, sabe? Eu acho que, infelizmente, o nosso partido, né, o Partido dos Trabalhadores, ele, sabe, deu uma vacilada nesse ponto, entendeu? A gente ficou distante, realmente, sabe, das demandas da população, da falta de segurança pública. Só adendo aquilo que você está falando, se o PT tivesse feito tudo aquilo que acusam ele de ter feito, você pode ter certeza que a gente não estava nem discutindo isso aqui agora. Pode ter certeza. Tivesse manipulado o Bolsa Família, né? As pessoas do Bolsa Família. Tudo. Pode ter certeza que eles não tinham chegado ao poder. Sem dúvida. É isso. Então, gente, a gente está chegando aí no final, né? 1h15. Esse é o horário mesmo, assim, que a gente propõe, né? De conversa, de debate, né? Eu cheguei na hora. O que atrasou, tá? É verdade. Então, Yuri, queria agradecer você, cara. A lucidez aqui, né?
capacidade de comunicar aqui com as pessoas. Estou vendo aqui nos comentários que a galera está gostando muito, gostou muito, né? Das colocações. Parabéns mesmo, cara. Conta com a gente, né? Sempre que precisar, estamos aí. E quer deixar uma palavra final aí? Deixa eu só perguntar uma coisa pro Yuri. Yuri, tá assistindo o quê, Yuri? Tá lendo o quê? Opa! Pô, eu ia falar isso agora, cara. Exatamente. Isso aí é importante. Isso é muito importante. Às vezes, essas coisas aí resumem bastante tudo isso que a gente está falando, né? Assim, vamos lá. Dica de leitura, vamos lá. Dica de canal, cara, de YouTube aí pra galera. Acompanhe o canal Meteoro Brasil. Pois é, um canal que fala de conteúdo, desde conteúdo nerd, de game, até conteúdo político, às vezes mexe com uma coisa com a outra. Os vídeos não são muito longos, vídeo curtinho de 10, 15 minutos. Muito interessante, vídeo bacana, bem didático, entendeu? Tem o canal do Jones Manuel, importante pra caramba, um canal que vem crescendo. Tem o canal da Sabrina, Tese 11, também importante pra caramba, é muito legal. Um canal engraçado é o Galãs Feios, me amarro, muito engraçado também, tem umas paradas bem legais. Muito bom. Eu acho que assim, música também acho que é importante a gente falar. A galera precisa ouvir mais rap, a galera precisa ouvir mais Racionais, Djonga, essa galera do rap nacional. Acho que é importante esse movimento. Às vezes uma música, cara, resume tudo isso que a gente está falando aqui, entendeu? Tem um garoto muito bom que tá surgindo aí no cenário, é o César MC, né, o Yuri, tu conhece? Pô, esse eu não conheço não, manda referência pra mim lá que eu quero ver. Vou mandar o link. Carioca, ele? Não, cara, ele é do Espírito Santo. Pô, o César MC é aquele que fez... Como é que é, rapaz? A vida é uma canção infantil. Tu pode... Foi essa música lá no grupo, rapaz. Dá uma não, pô, aí, pô. Para, pô. Como é que você não conhece, meu irmão? Nome. Então tá tranquilo. Pra cacete, moleque é bom. Ganhou concurso lá. Batalha, pode ter certeza que se fosse, eu não tô aqui criticando se é bom ou se é ruim, porque gosto musical é de cada um, mas se fosse um sertanejozinho universitário, já tava com muito mais protagonismo do que tá. Tava voando. Tá? A gente precisa começar a valorizar outras coisas. Não tô falando para parar de ouvir, cada um ouve o que quer da vida, quer ouvir sertanejo, ouve funk, tudo, problema. Agora, vamos ouvir mais coisas, gente. Vamos variar, vamos dar oportunidade de vários artistas aí, gente que tá, sabe, tocando maneiro pra caramba, as músicas são boas, trazendo várias ideias diferentes, fica ouvindo a mesma coisa toda hora. Sabe? Vamos variar um pouquinho, vamos conhecer coisa nova, entendeu? Então, eu escuto esses caras e sou fã de Ludmilla, pô. O que tem? Ué, aí, ó. Parece que tem coisa errada, né? De errado, pô. Quem somos nós pra julgar? Só para registrar aqui, pessoal, a Lu Valério está participando aí com a gente, está assistindo a gente aí. Cheguei, um abraço a todos. Nosso irmão aí, Luciano Cunha, boa noite. A Maria Inês Pio também está com a gente. O Michel Dutra também, amigão nosso aí. A Lu Valério coloca assim, ó, nossa cidade precisa de pessoas como vocês. Não sei por que vocês não se unem para mudar a história da nossa cidade. Estamos nos unindo. Estamos aí. A Maria Inês, parabéns pela iniciativa. Cheguei em casa agora, mas estava acompanhando pelo celular. Legal, pô. Valeu. A Juliana Gomes, adorei. O Michel Dutra coloca aqui, ó, muito boa mesmo a fala do Yuri. A Juliana Gomes coloca parabéns. A Ruth Maria, muito bom. O Michel Dutra dá uma indicação, faz uma indicação aqui, cara. Fala assim, ó. Diga aí, Michel. Kivis também é uma boa para escutar. É uma boa para escutar também, Kivis. Aí, Alan, pega essas músicas aí que a galera tá lançando, joga lá na página depois. Não, com certeza, cara. Com certeza a gente vai dar uma conferida aí, essa dica aí. No final... Curta a página aí, galera. Coloca assim, Michel Dutra coloca, Luiz Otávio flamenguista. Flamengo não, cara, não. O Ailton Nunes meu time até no time eu sou da estrela, pô. Tá certo. Até no time eu sou da estrela. Meu time tá dando orgulho, hein? Vocês estão vendo lá, né? Fogão representando lá, ó, na luta contra a pandemia,
na luta contra o racismo. Né? Apresentando. O Ailton Nunes também está acompanhando. Tá dando vergonha, hein? O Rafael Pinto, ótimo papo aí, companheiros. Né? Valeu, então, Pinto. É isso aí, Yuri. Se você deixasse uma palavra final aí para o pessoal, para a gente poder finalizar. Pô, cara, eu fico muito feliz de estar aqui. O tempo passou rapidinho. Tem 1h20 aí, mas parece que a gente está falando há 20 minutos só. O papo foi muito bacana. Foi um prazer estar aqui. Agradeço a todo mundo que acompanhou aí eu falar minhas abobrinhas aqui. Fico feliz aí com a galera que curtiu. Quem não curtiu também faz parte. Vamos debater, faz parte. Vocês sabem que eu adoro um debatezinho. E assim, estou à disposição. A hora que quiser, chama, tanto aqui como no pessoal. Quando essa pandemia passar, a gente está aí para tentar, como disse a nossa amiga aí, ajudar de alguma forma. Eu tento ajudar na minha área, que é a comunicação, tento passar uma visão aqui, outra ali. E se a gente juntar as forças aí, a gente consegue melhorar. Vamos deixar uma palavra de incentivo aí, né? Nem tudo vai dar merda, não. A gente consegue, sim, com certeza. Não, tá certo. Yuri, depois a gente poderia marcar um bate-papo, uma live assim, especial, para a gente falar um pouquinho sobre o capitalismo de vigilância, cara. Acho que seria interessante a gente focar num tema específico assim contigo. Vamos marcar mais para frente aí. Bora falar de um monte de temas aí sobre isso. Desde o panóptico de Foucault até a vigilância de drone que estão propondo aí. Isso aí. MST vigiado pela CIA. Aqui, essa câmerazinha aqui, cadê ela? Vigiando a gente, vocês estão de bobeira. Compra. A gente tem que comprar celular lá como é que é o do chinês lá, que eu esqueci o nome, que eu tava querendo um e acabei não comprando. O Alan que tem um celular desse aí. O Xiaomi? Prefiro. Xiaomi. Fazendo a propaganda aqui. Eles não vão me pagar, não, mas eu fazendo a propaganda aqui para eles aqui. Cara, tá bom, meu irmão. Prefiro vender meus dados para eles no Google. Eu também. Eu também. Eu também, velho. É isso aí, gente. Esse é o nosso espaço, né? O espaço da discussão, o espaço da informação. É um espaço criado pelo Partido dos Trabalhadores em Tanguá, né? E aquela informação que eu dei no início, né? Nesse momento, né, existem restrições sobre abraços, né? A gente pode ficar abraçando todo mundo, né? Mas aqui, nesse espaço aqui, do Partido dos Trabalhadores aqui de Tanguá, né? O papo te abraça. Se você não consegue abraçar todo mundo, a gente, com o papo aqui, o papo te abraça. Grande abraço a todos. Fique em casa, hein? Até a próxima sexta-feira, né? Vai ter mais um convidado aqui e a gente vai estar conversando, debatendo, trocando ideias. A gente conta com vocês aí. Grande abraço a todos. Até mais, gente. Valeu, gente.